Saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Viajante do Espaço. No programa de hoje nós vamos falar sobre a terraformação de Marte. Este não é um conto de ficção científica distante. A terraformação de Marte é possível em uma escala de tempo semelhante àquela em que nossos ancestrais construíram grandes monumentos. Se a humanidade resolver alguns de seus problemas urgentes e se aventurar no espaço para expandir pelo sistema solar, isso pode não estar tão distante. Então, como podemos terraformar Marte rapidamente? Bem, é complicado. Marte é seco e não tem solo para cultivar nada. Sua atmosfera é muito fina para respirar ou nos proteger da radiação, aumentando o risco de câncer. Portanto, para transformá-lo em um novo lar para a humanidade, precisamos dar a ele uma atmosfera adequada, semelhante à da Terra. Deve ser composta por 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio e uma pequena quantidade de CO2, com uma temperatura média de 14 graus Celsius e pressão inferior a 1 bar. Precisamos criar oceanos e rios. E depois o solo deve ser intemperizado para se tornar fértil o suficiente para sustentar a vida. Em seguida, precisamos instalar uma biosfera na superfície e garantir que tudo isso não seja desfeito, instalando medidas de proteção que resistam ao teste do tempo. Primeiro desafio: a atmosfera. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, Marte tinha uma atmosfera rica em oxigênio e era lar de vastos oceanos e rios. Ela se manteve por centenas de milhões de anos antes de ser dissipada. Raios ultravioleta decompuseram os gases atmosféricos e, em seguida, os oceanos, até serem levados pelo vento solar. Hoje, Marte é um deserto árido. Felizmente, uma parte considerável da água está congelada em reservatórios profundos e nas calotas polares, o suficiente para criar um oceano muito raso. E enormes quantidades de oxigênio estão ligadas como minerais nas rochas marcianas, como o oxigênio nos óxidos de ferro que dão ao planeta sua cor vermelha enferrujada, bem como o dióxido de carbono em carbonatos. Para liberar esses gases, precisamos reverter as reações que os aprisionam, utilizando a termólise, que ocorre a temperaturas tão altas quanto na superfície do Sol. Em resumo, queremos derreter a superfície de Marte. A melhor maneira de fazer isso seria colocar lasers em órbita, direcionando seus feixes para baixo em direção a Marte. O laser mais poderoso hoje é o LNP, capaz de produzir feixes de 10 petawatts de potência, por uma trilionésima de segundo. Para derreter Marte, precisamos de um laser 2 vezes mais potente, que funcione continuamente. A maneira mais fácil é usar um laser movido à energia solar, que pode ser alimentado diretamente com a luz do Sol. Se construirmos uma série de espelhos no espaço, cerca de 11 vezes o tamanho dos Estados Unidos, podemos concentrar luz solar suficiente sobre eles para derreter Marte. À medida que os lasers atingem a superfície, cerca de 750 kg de oxigênio e um pouco de dióxido de carbono emergem de cada metro cúbico de rocha derretida. Se formos eficientes, nossos lasers só precisarão derreter os primeiros 8 metros da superfície para obter oxigênio suficiente. Isso pareceria aterrador. Os céus estariam envoltos em tempestades, enquanto o solo brilharia incandescente, cruzado por correntes de lava. Feixes de laser incansáveis varrem a paisagem, deixando trilhas tão brilhantes que não poderiam ser olhadas diretamente. Após passarem, o solo esfria rapidamente. Uma estranha neve cai, as cinzas de todos os elementos que se solidificam ao esfriar, como silício e ferro. Marte ainda é um planeta frio nesse ponto. Um efeito colateral feliz desse inferno é que toda a água nas calotas polares e até mesmo nas profundezas subterrâneas se eleva para o céu como vapor quente, formando nuvens que chovem sobre todo o planeta. Elas lavariam os gases mais nocivos da atmosfera, como o cloro, e carregariam elementos prejudiciais que se acumularam na superfície. No final, elas formariam oceanos rasos, mais salgados do que na Terra. Talvez seja necessário fazer uma limpeza extra posteriormente. Levaria cerca de 50 anos de laser contínuo para criar nossa atmosfera de oxigênio. Podemos aproveitar essa oportunidade para cavar mais fundo em alguns lugares, e criar as bacias para oceanos ou rios salgados, e poupar algumas características marcantes, como o Mons Olympus e o Valles Marineris. No entanto, ainda não terminamos. A atmosfera resultante é quase 100% oxigênio, e apenas 0,2 bar. É difícil respirar e altamente inflamável. Para torná-la semelhante à da Terra, e muito mais segura, precisamos adicionar uma grande quantidade de nitrogênio, que infelizmente Marte não possui. Precisamos importá-lo. A fonte ideal é Titã, uma grande lua de Saturno, coberta por uma atmosfera espessa que é quase inteiramente composta de nitrogênio. Só precisamos mover 3.000 trilhões de toneladas do sistema solar externo para Marte. Embora isso não seja fácil, é factível. Para processar tanta atmosfera de Titã,
Precisamos construir fábricas automatizadas gigantes em sua superfície, alimentadas por nossos lasers para aspirar a atmosfera e comprimi-la em estado líquido. Isso é bombeado para tanques em forma de bala, que um acelerador de massa dispara até o planeta vermelho, onde explodem e se misturam com o oxigênio. Já fomos capazes de enviar missões individuais a Saturno em apenas alguns anos. Com recursos suficientes, deveria ser possível completar a tarefa em 2 gerações. Portanto, cerca de um século após o início do processo de terraformação, teríamos uma atmosfera respirável com os gases certos. Se o CO2 liberado não for suficiente para aquecê-la até uma temperatura suportável, basta adicionar alguns supergases estufa. Neste ponto, Marte se assemelha a uma bola de gude negra devido à lava resfriada, pontilhada por oceanos crescentes e manchas vermelhas, onde a superfície antiga permanece intocada. Ainda é um deserto, não muito melhor do que um deserto na Terra. Precisamos preenchê-lo com vida. Segundo desafio: biosfera. Instalar uma biosfera em um novo planeta é muito difícil. Interações inesperadas entre espécies ou doenças súbitas podem desestabilizá-la até o ponto de colapso. Provavelmente começaríamos semeando nossos jovens oceanos com fitoplâncton. Sem competição, ele floresceria rapidamente, preenchendo os oceanos para se tornar a base de uma cadeia alimentar aquática. Eles podem ser seguidos por pequenos zooplânctons e em seguida por peixes, talvez até tubarões e baleias. Se as coisas correrem bem, a vida nos oceanos prosperará. A vida em terra firme é mais difícil. As plantas precisam de solo rico em nutrientes para afundar suas raízes, mas a maior parte da superfície é composta pelos restos congelados de lava e cinzas. Poderíamos esperar milhares de anos para que a água e o vento o transformem em areias mais finas, ou tentar fazê-lo manualmente. Mas queremos ser rápidos, e temos um grande laser. Alternar o feixe rapidamente faria com que o solo se aquecesse e contraísse rapidamente, quebrando-o em pedaços menores e menores. Adicione um pouco de água, e você obtém uma espécie de lama escura. Nessa lama enriquecida podemos misturar fungos e bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas são capazes de absorver nitrogênio e convertê-lo em compostos de nitrato para alimentar as plantas. As primeiras plantas que queremos trazer são nativas de ilhas vulcânicas na Terra, pois são perfeitamente adaptadas à paisagem marciana bombardeada por lasers. Eventualmente, a lama enriquecida se torna a base para pradarias e florestas. Na gravidade mais baixa de Marte, as árvores podem crescer muito altas muito rapidamente. Suas raízes coletam os nutrientes de que precisam, e depois se aprofundam para transformar mais rochas em solo, formando um ecossistema autossustentável. Neste ponto, podemos introduzir lentamente mais variedades de plantas, insetos e animais. A nova biosfera precisa ser mantida para evitar que saia de equilíbrio. Se as plantas crescem muito rapidamente e absorvem muito dióxido de carbono, o planeta esfria demais. Se espécies-chave desaparecem, poderíamos ver populações entrarem em colapso mais rápido do que poderiam se recuperar. Na Terra, outras espécies entrariam para ocupar o vazio, mas nossa biosfera marciana não é tão flexível. Leva centenas, se não milhares de anos, para que Marte se torne um ambiente estável. Mas eventualmente o planeta terá o potencial para sustentar grandes colônias humanas. Com ar, água e comida disponíveis, finalmente podemos chamar Marte, preto, azul e verde, de nosso lar. Uma ilha vulcânica gigante no espaço. Será que vai durar, no entanto? Terceiro desafio: o futuro de longo prazo. Há um problema que não abordamos. O núcleo de Marte não produz um campo magnético, então ele não tem proteção suficiente contra a radiação solar ou raios cósmicos. Isso se torna perigoso para a saúde a longo prazo das populações marcianas. Portanto, como etapa final, precisamos de um campo magnético artificial. Não precisa ser tão grande quanto o da Terra. Só precisa desviar o vento solar o suficiente para que ele não toque em Marte. A maneira mais fácil é construir um guarda-chuva magnético muito à frente de Marte, que dispersa o vento solar para os lados. Um grande anel supercondutor alimentado por instalações nucleares é tudo o que é preciso. Ele orbitaria no ponto L1, entre Marte e o Sol, mantendo-se constantemente entre o Sol e Marte e protegendo a nova atmosfera. Terraformar Marte exigiria algum trabalho, recursos substanciais e provavelmente um século ou 10. Mas seria a primeira vez que viveríamos em uma casa projetada e moldada exclusivamente por nós e para nós. Um primeiro passo em direção ao nosso futuro entre as estrelas. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Ajude o canal a crescer e divulgar o conhecimento científico. Só depende de você. Inscreva-se no canal
e dê o triplo C e se inscreva nas redes sociais do Viajante do Espaço para mais conteúdo. Até breve!